Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Meus irmãos internautas, meus irmãos de fé, paz na mente, alegria no coração, positividade nas nossas atitudes, sejam muito bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo à nossa reestreia do Encontro com o Sagrado. Nós estamos aqui na TNI Brasil, a Web TV de verdade. É uma alegria muito grande, a gente está retomando o nosso programa depois de um pequeno tempo, um pequeno espaço, onde nós nos reorganizamos e estamos com vocês aqui novamente para falar sobre o sagrado que habita em mim, sobre o sagrado que habita em você, sobre o sagrado que habita em todos nós. Aproveitando, quero fazer o agradecimento a toda a equipe da TNI Brasil e a pessoa do Marco Antônio que acreditou, que acredita no nosso trabalho, a todos os filhos, a todos os confrades da Confraria Senhora da Luz Velada, do Templo de Umbanda do Caboclo Araguaçu e a todos os irmãos e amigos que conosco estão dando força e acreditando nesse trabalho, onde o intuito deste programa não é apenas para falar sobre religião, mas para falar sobre religiosidade, para falar sobre a convergência aonde o sagrado se manifesta em várias religiões aqui no nosso querido planeta Terra. Eu fiz um pequeno texto de abertura, uma pequena pergunta. O programa Encontro com o Sagrado nasce com qual objetivo? O programa nasceu com o intuito de fazer uma leitura do cotidiano através da ótica da espiritualidade. Procurando expor um panorama global, vamos nos pautar na filosofia umbandista para discutir assuntos voltados à ciência, à arte, à filosofia e, finalmente, às próprias religiões. Como o próprio nome sugere, a inspiração do programa é a de fazer com que cada um inicie o processo do religar consigo próprio e com o sagrado, ou seja, com o Deus que habita em todos nós. Assim, perceberemos que o sagrado está em todas as manifestações de fé, uma fé raciocinada, é claro. Ou seja, todas as religiões manifestam o sagrado, como também nós encontramos a manifestação do sagrado na ciência, na arte e na filosofia. Quero deixar bem pautado a todos os nossos irmãos internautas que, por mais que toda a minha formação está calcada e embasada nos fundamentos, na filosofia umbandística, nós estamos aqui para falar sobre a universalidade da espiritualidade. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós já voltamos. Namastê. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você. Governo Federal. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada.
Colabore. Um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Estamos aqui na TNI Brasil para falar do Banco de Emprego Apoio à Comunidade na cidade de Carapicuíba. Você jovem que está desempregado, é só comparecer no Banco de Emprego Apoio à Comunidade em Carapicuíba, das 8 da manhã às 5 da tarde. Melhores informações, fica ligadinho aqui na TNI Brasil, nas suas programações. Sejam bem-vindos, meus irmãos de fé, meus irmãos internautas. Sendo hoje a nossa reestreia, todo o grupo, toda a equipe do programa Encontro com o Sagrado, nós sugerimos e pensamos todos juntos que é interessante aos nossos irmãos internautas conhecer um pouquinho esse apresentador que vos fala. Então eu trouxe aqui junto comigo 2 confrades, 2 filhos do nosso templo, o Leandro e o Tiago Marinho, onde eles elaboraram algumas perguntas, onde o entrevistado hoje serei eu. Confesso para vocês e juro para vocês de coração que eu não faço ideia quais serão essas perguntas, mas o intuito realmente desse primeiro programa é a gente poder se apresentar um pouquinho mais, a gente criar esse elo, essa intimidade, para que a gente possa, a partir dos próximos programas que vamos ter, entrevistados de outros filhos religiosos, ou que seja do campo da ciência, do campo da arte, da filosofia, nós vamos trazer trabalhos externos de voluntariados. Nós estamos aqui realmente para fazer um trabalho eclético, mas nunca nos esqueçamos. Todo embasamento será feito na ótica umbandística, buscando uma universalidade. Então, Tiago, Leandro, fiquem à vontade, porque eu estou à vontade. Que bom, então eu vou começar com a pergunta mais básica. Acho que todas as pessoas, quando se conhecem ou quando começam a conversar e se conhecer umas às outras, começam com essa pergunta: quem é o ser humano Davilson Moreira da Costa? Quem é o ser humano Davilson Moreira da Costa? Sou um ariano do dia 14 de abril, já estou falando a data do meu aniversário. Nasci em 1969, nasci numa segunda-feira. Nasci num berço onde a minha mãe era evangélica e meu pai já era umbandista, mas com o passar do tempo, a união, a relação dos dois, meus pais se tornaram legitimamente umbandistas. E cresci num berço da espiritualidade, tive uma infância completamente normal, tive uma excelente infância, uma excelente educação. Gosto de músicas, gosto de dançar, adoro uma boa leitura, gosto muito do meu círculo de amizades e gosto muito de trocar informações de vários nichos da sociedade para que a gente sempre possa culturizar-se. Davilson, você mencionou que a sua infância, você já nasceu no berço onde a sua mãe era evangélica e o seu pai já pautado nos conhecimentos na religião bandística, né? A partir de qual momento da sua infância você se recorda de ter consciência de estar vivenciando a Umbanda? Eu acho que a minha consciência se percebeu que eu estava vivenciando um meio umbandista foi a partir da adolescência. Eu lembro de todas as sensações, eu lembro dos sentimentos, eu lembro da alegria, com 4 ou 5 anos de idade, de estar no meio dos trabalhos espirituais, das reuniões espirituais, com o grupo de médiuns que compunham a casa na época. Mas eu só lembro da minha infância, eu lembro das sensações e da alegria de estar presente com a manifestação do astral superior por intermédio da minha mãe e de alguns outros médiuns. Mas ter consciência realmente da Umbanda como uma filosofia e fé foi a partir da adolescência. Você disse que se recorda melhor das sensações, sem um conceito especificamente. Davilson, você se recorda do que na época, além da sensação, do que a Umbanda representava para você?
Colocar que uma criança na sua infância consegue discernir representação, a não ser que algum psicólogo venha e me diga que é possível. Eu digo que não é possível. Eu só tenho a percepção dos meus sentimentos, a expectativa dos mentores se manifestarem, a expectativa das orações e da prédica. Eu recordo do sentimento maior, que era a pura alegria de estar no meio daquela reunião, daquelas reuniões espirituais. A expectativa das próximas reuniões, a expectativa dos próximos encontros. Eu confesso que realmente eu senti uma extrema alegria em estar nas reuniões e ver as manifestações dos caboclos, dos pretos velhos, das entidades afins à casa na época. Eu fiz perguntas especificamente mais da sua infância. O nosso irmão Leandro vai perguntar de uma outra fase, um pouco mais velho, seguinte da infância. O velho eu agradeço. Obrigado, irmão Tiago. Davilson, mais tarde, já no início da sua fase adulta, eu acredito que tenha sido no início da sua fase adulta, né? Eu estou indo mais para frente. Como é que foi a primeira manifestação mediúnica que deu início ao nascimento do templo que você cuida hoje? A minha primeira manifestação mediúnica foi com 11 anos de idade. Isso não interferiu na minha adolescência. Eu tive todo o esteio, toda a cobertura dos meus pais, principalmente do meu pai, e dos mentores que assistem a minha mãe. Mas com 15 anos de idade, acredito que foi nos meados do mês de agosto de 1984, foi quando o nosso mentor espiritual, o Caboclo Ariaguaçu, começou a dar os seus primeiros sinais, e é ali que começaram a ter as primeiras organizações astrais, aonde hoje o templo qual eu sou sacerdote. E a partir desse momento, como é que foi a formação toda do templo, a partir daí? Como que foi se construindo? Complexo, né? Eu acredito que muitos médiums, independente dos caminhos candomblé, kardecismo, umbanda, conseguem compreender bem o que eu coloco. A complexidade da descoberta do campo mediúnico, da simbiose, da interatividade médium e mentor, começou naturalmente a criar uma força atrativa, onde algumas pessoas começaram a compor o primeiro grupo do templo, onde eu com 16 anos já estava começando a coordenar os trabalhos espirituais, com a minha mãe ao meu lado, lógico. A partir dos 16 anos de idade foi quando o Caboclo Ariaguaçu, que é o nosso mentor espiritual, começou a tomar mais à frente, e aí se formou o primeiro grupo do templo do Caboclo Ariaguaçu. A próxima pergunta meio que você já respondeu, mas eu vou fazer ela mesmo assim, caso tenha alguma coisa a mais que você possa complementar. Fica muito bem claro a todos os internautas que eu confesso de coração, não tenho conhecimento das perguntas. Não tem mesmo. Você teve apoio de amigos e familiares durante essa jornada espiritual toda? Não. Bem feita essa pergunta. Pela família da minha mãe ser toda evangélica, sempre houve uma certa rejeição. Havia-se o respeito enquanto meu pai era encarnado. Como meu pai desencarnou, eu tinha apenas 14 anos de idade, aí a minha família se apresentou mais por parte da minha mãe, de não há aceitação com a minha crença e com a minha fé. Eu tive um pouco de dificuldade, um pouco de resistência, mas a persistência me levou aos caminhos atuais hoje. Amigos, a gente vai formando e vai reencontrando, na verdade, no andamento do caminho. Mas apoio familiar por parte da minha mãe carnal, não, eu não tive. E em algum momento você teve vontade de desistir de tudo? Nunca. Isso eu tenho plena convicção. Nunca. Confesso para vocês que houve momentos que eu chorei, confesso que eu fiz muitas perguntas ao astral superior, mas todas as respostas vêm com o tempo, porque a gente tem que se lapidando, a gente vai aprendendo com a maturidade da vida. Nunca, em nenhum momento da minha vida, eu
pensei em algum determinado momento em abandonar o caminho da espiritualidade dentro da Umbanda. Que a fé balança, que existem momentos que você titubeia, que existem momentos que você sente um pouco da fraqueza. Eu acredito que isso é muito natural na condição humana que nós nos encontramos. Mas gritar aos quatro cantos desse planeta, dizendo que eu não quero mais a Umbanda em minha vida, isso nunca foi dito, nem pensado e nem sentido. Certo. Agora, nesse momento, então, eu vou passar de novo a nossa fala para o nosso irmão Tiago. A gente sabe que na adolescência existe uma série de fatores psicológicos, toda a mudança do corpo, questão hormonal e toda a formação de opinião baseado principalmente em família, meio social. Davilson, como foi para você conciliar essa fase da pré-adolescência, adolescência, todas as sensações e as intenções de vivenciar a vida com o despertar do seu lado espiritual e mediúnico? Houve momentos de conflito na adolescência. Conflito no sentido assim, é muito comum quando a gente completa 17, 18 anos que a gente acha que a gente é hominho já, né? Aí a gente começa a querer vivenciar algumas coisas na nossa vida profana, dizendo assim, onde os compromissos espirituais falavam-se mais forte. O pequeno conflito que eu tive, não muito marcante, foi as questões às vezes de no sábado à noite querer ir para a balada para dançar com os amigos, e nós tínhamos reuniões espirituais e muitas vezes esse pequeno conflito aparecia, mas o plano espiritual, o sentimento espiritual falava-se mais forte. Pegando o gancho agora do nosso irmão Tiago, que levou para essa fase da pré-adolescência e adolescência, você sofreu algum tipo de preconceito por conta dos colegas, por seguir uma religião diferente da deles? Falar de preconceito no passado não é diferente de hoje. Acreditarmos que nós umbandistas somos respeitados pela sociedade de uma forma muito tranquila, desculpa, isso ainda é meio utópico. Eu acredito que hoje, com a maturidade, a gente aprende a lidar um pouco mais com a situação do preconceito. Mas tive sim pessoas na minha relação onde começaram a constituir amizade, principalmente no colegial, que quando descobriram que eu era umbandista, a relação da amizade ela começou a se distanciar um pouco. Hoje, as pessoas, elas se surpreendem quando descobrem ou quando eu me permito dizer que sou umbandista, mas que ainda vivo algumas situações de preconceito em relação à minha pessoa por ser umbandista. Enfrento sim, mas a maturidade faz a gente lidar com isso de uma forma melhor e mais tranquila. Eu quero aproveitar com o Tiago Marinho, ver se os nossos irmãos internautas estão interagindo com a gente, para ver se de repente tem alguma pergunta. Vocês fiquem à vontade, por favor, vocês podem interagir com eles. Perguntas nós não temos, estamos tendo interação dos internautas, desejando boa sorte ao programa, a você, e dizendo que estão gostando muito da entrevista. Agradeço. Davilson, eu tenho uma outra pergunta, ela é um pouco mais complexa. Você se considera como sendo um despertador de almas? Eu acredito que todos os seres humanos são despertadores. Eu acredito que a lei da afinidade se liga com o seu despertador. Para ser despertador, você necessariamente não precisa estar vinculado a um caminho de fé, a um caminho religioso. Existem cientistas que despertam cientistas. Existem filósofos que despertam filósofos. Existem artistas que despertam artistas. E existem pessoas na fé que despertam outras pessoas na fé. Tudo é uma questão de afinidade. Como também existem pessoas que despertam as pessoas para sentimentos e posturas negativas. Nós já somos, eu acredito, é meu ponto de vista, já somos predispostos a alguns despertares. Mas eu acredito sim que, diante do coletivo que me cerca hoje, me deixa realmente consciente que de uma certa forma acabo sendo um pequeno despertador.
isso me gera maior conscientização. Acredito que a idade da vaidade ela já passou. Hoje em dia mais é a idade da conscientização da tarefa que a gente veio cumprir. De uns tempos para cá, o sentimento da minha consciência no campo espiritual da Umbanda é tão presente que eu tenho dito muito aos filhos de fé do nosso templo que eu sei onde eu nasci, eu sei para que eu nasci, eu sei onde estou e eu sei para onde eu tenho que ir. Eu fico até um pouco emocionado porque a espiritualidade da Umbanda, ela fala muito forte a minha alma. E ao contrário que algumas pessoas podem supor, eu não tenho mais idade, já passei da fase do fanatismo. A minha fé está calcada realmente no raciocínio e no sentimento. Vivencio e vivo a Umbanda 24 horas por dia na minha vida. Não em ficar falando sobre Umbanda, mas trazer os atributos da pureza, da simplicidade, da humildade. A gente tenta trazer esses atributos, né? Porque a gente, na condição humana, a gente falha muito. Mas eu tento vivenciar os exercícios que a gente tem dentro do templo com os nossos mentores 24 horas por dia, em resgatar a pureza, a simplicidade e a humildade. Então eu acredito que é na ação que a gente consegue despertar o outro. Davilson, em sua opinião, né, na sua opinião, as pessoas têm medo da busca de si próprio? Sim, eu nem titubeio para dar essa resposta. As pessoas têm medo de buscar a si própria. As pessoas, eu digo as pessoas, eu me coloco no meio. Nós temos medo de buscar o nosso próprio eu interior, porque nós vamos nos depararmos com a nossa ira, com a nossa raiva, com a nossa soberba, com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, com o nosso ego. O ser humano é muito ego. Não o ego positivo, mas o ego do que eu sou, eu posso, eu estou, eu sei. E quando a gente entra para esse caminho, a gente gera o desrespeito ao outro. Então as pessoas se mascaram muito, o ser humano se mascara muito. E a gente precisa tomar cuidado para que nós umbandistas não nos escondamos dentro da roupa branca que a gente usa no dia a dia dentro dos terreiros. A gente tem que tomar cuidado, nós evangélicos, não se esconder atrás dos conceitos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado, nós católicos, não nos escondermos atrás das novenas. Nós temos que tomar cuidado, nós budistas, de nos escondermos dentro dos mantras. Ou seja, nós não podemos fazer com que a nossa expressão de fé seja mais uma roupagem de nos mascararmos. Ao contrário, a nossa espiritualidade existe realmente para deparar nós conosco. Nos aceitarmos como nós somos nesse momento. Nós não somos estáticos, nós somos evolutivos, nós somos dinâmicos, somos complexos, mas o processo evolutivo é constante. Então vamos nos permitir a deparar com o nosso ódio, com a nossa raiva, e vamos trabalhar tudo isso dentro da serenidade, da espiritualidade. A teoria é muito fácil, eu sei que a prática é difícil, mas como diz os nossos amigos espirituais, vamos tentar e persistir sempre. Davilson, eu vou juntar aqui a pergunta de uma internauta, Ana Maria Bastos, com uma outra que a gente tinha preparado. Como foi, primeiramente, para o adolescente ou para o jovem Davilson arcar com a responsabilidade de caminhar juntamente com a mediunidade e em todo esse caminho do seu mestrado pessoal, em busca de auxiliar o próximo por meio da caridade, qual foi o maior dos seus aprendizados? O meu maior aprendizado é a relação com o outro. Esse é o maior mestre, é a relação com o outro. As relações dentro dos templos não é diferente das relações dentro dos campos profissionais, dentro do campo familiar. Nós temos a dificuldade de aceitar o outro. Nós temos a dificuldade em respeitar o outro como o outro se posiciona. Então, o maior mestrado que eu tenho na vida são as relações humanas. Sofri muito com isso. E ainda confesso para vocês que a gente ainda gera um certo sofrimento, que a gente gera expectativas. Mas o maior aprendizado é a relação. A mediunidade, para mim, é uma condição natural da espiritualidade.
Agora, o sacerdócio, eu comecei a tomar consciência dele dos meus 28 para os meus 30 anos de idade. O sacerdócio em sentir que você desperta o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura, com a nossa ação, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós sentimos, porque a gente se expressa ao outro. Durante o meu caminho espiritual até a data de hoje, conheci pessoas maravilhosas que me ensinaram aquilo que é bom ser e aquilo que eu não quero para mim e não devo ser. E nessas relações eu quero deixar aqui a minha manifestação, que estamos chegando no final do programa, a minha saudação profunda e sincera ao Mestre Cariomar, a sua bênção, ao Pai Diamantina, a sua bênção, a todos os meus irmãos da Cabana do Pai Benguela, a todos os meus irmãos da Umbanda, a todos os meus irmãos do Candomblé, a todos os meus irmãos do Espiritismo, a todos os meus irmãos católicos, budistas, taoístas, protestantes, enfim, a todos os meus irmãos planetários, a todos os meus irmãos desse planeta Terra, que eu convido você a cuidar um pouquinho melhor dela. E de que forma que eu posso fazer isso? Vamos policiar os pensamentos, vamos policiar os sentimentos e vamos prestar atenção na nossa atitude, que a atitude é a concretização do que eu penso e do que eu sinto. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, quero agradecer a participação dos nossos irmãos internautas, agradeço a elaboração das perguntas da minha querida Flávia, da Juliana, do Leandro, do Tiago Marinho e mais uma vez a pessoa do Marco Antônio, que acredita no nosso trabalho, e de todos a da equipe da TNI Brasil. A gente está dizendo para vocês que a gente está chegando ao final desse programa, mas estaremos aqui, eu prometo a vocês, todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, nós estamos aqui para falar sobre universalidade, diversidade, sobre a nossa querida Umbanda e toda a complexidade da espiritualidade. Para encerrar o programa, eu quero deixar aqui uma mensagem do um dos meus ícones, Mahatma Gandhi. Para mim, as diferentes religiões são lindas flores, provenientes do mesmo jardim, ou são ramos da mesma árvore majestosa. Portanto, todas são verdadeiras. Mahatma Gandhi. Dentro dessa complexidade da espiritualidade, da diversidade da espiritualidade, nós convidamos você, internauta, a conhecer o nosso templo de fé. Nossa próxima reunião pública vai ser no dia 15 de abril, no domingo, a partir das 16 horas. O portão do templo será aberto às 15 horas para entrega das fichas, das senhas, para tomar a consulta e o passe com o plano espiritual. E o nosso endereço é Rua Rio Piracicaba, numeral 144, IAPI Jardim Piratininga, aqui mesmo em Osasco. Então nós estamos convidando a todos os nossos irmãos internautas. E amanhã, quinta-feira, nós temos reunião espiritual na Cabana do Pai Benguela, na direção do Pai Diamantino, que fica lá no Ipiranga, na Almirante Lobo, Rua Almirante Lobo. Eu acho que é 983, peço desculpas pela numeração, mas em dúvidas, acesse a internet Mandala dos Orixás, que vocês vão ter lá o endereço certinho, para que vocês possam amanhã fazer uma visita amanhã na Cabana do Pai Benguela e dia 15 no Templo do Caboclo Areguaçu. Meus irmãos, quero deixar aqui meu sentimento de gratidão à espiritualidade e o nosso querido Mestre Augusto Jesus, pela oportunidade de a gente usar esse canal para levar a nossa espiritualidade para você, meu irmão internauta. Peço para que você convide a todos a participar e interagir com o programa. Próxima quarta-feira nós vamos estar aqui, às 20 horas e 30 minutos. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar contigo aí na sua casa, e aguardo vocês na próxima quarta-feira. O meu sagrado que habita em mim saúda o sagrado que habita em você e que habita em todos nós. Paz profunda.